Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Matimile no ar, para a glória de Deus. Ontem não gravei, que eu tô meia rouca, meia doente, mas estou aqui e hoje vim com vocês a segunda parte do nosso vídeo, modelando a saia godê na régua, né? Aqui, aquelas instruções que eu dei da saia godê, é essa saia aqui eu coloquei no vestido, mas essa saia, tá vendo? Eu não sei se dá pra ver direitinho, mas essa saia aqui fiz um vestido, para uma igreja, né? E aqui a saia, olha que bonita que fica. E eu fiz ela longa, olha que bonita. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Maria Arte, Simone Castro, a Dona Maria, algumas pessoas que estão me seguindo, estão me acompanhando, e eu estou muito feliz com isso. Vou falar pra vocês que não é fácil, né? Porque ontem eu fiquei até 1h30 tentando editar os vídeos, meninas. Então você vê aí que os vídeos não tá tendo capa. Eu tô fazendo a capa, mas eu não tô sabendo postar, alguma coisa eu tô errando. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer. Eu vou insistir, vai ficar sem capa até eu aprender ou até eu conseguir pagar alguém pra fazer as capas. Eu tô me esforçando pra editar os vídeos. Não é fácil e eu não sei, mas só porque eu não sei editar os vídeos, eu não vou deixar de gravar. Então eu vou colocando lá assim, de alguma forma eu vou estar interagindo com vocês, falando com vocês, né? Então eu quero agradecer o carinho de todas, os comentários, as visualizações. Eu tenho visto que muitas assistem os vídeos e não deixam um like, não faz um comentário. Pode fazer um comentário. Rô, melhora nisso. Rô, eu gostei disso. Rô, fala devagar, sabe? Rô, melhora nisso. Isso vai vir para me ajudar, para me melhorar, para beneficiar vocês mesmos, entendeu? Então eu não vou deixar de gravar os vídeos, vou estar passando aquilo que eu aprendi, muito mais eu tenho para aprender, lógico, mas eu tô gostando de interagir com vocês, tô me preparando mentalmente, né? E no profissionalmente para me ensinar, porque muitas vezes a gente aprende, mas a gente não consegue, né, ensinar. Então, essa é a segunda parte do vídeo, né? Aí eu vou cortar com vocês agora e depois costurar a saia godê. Essa é uma saia godê, ela tem costura nas laterais. Como que é um vestido, eu não coloquei zíper. Poderia também estar colocando zíper, mas como é uma malha, tá vendo? Aí eu fiz, ó, com recorte nos seios, tá vendo? Um recorte no seio, um ombrinho pra frente, ó, um franzido aqui, um elastiquinho aqui. Tá vendo que bonito? Então, essa é a nossa saia godê que eu tô ensinando lá na régua e na modelagem. Tá bom? Agora a gente vamos lá para cortar as duas saias e depois vir costurar. Tá bom? Até daqui a pouco, mas se inscreva, deixa o seu like, assista o vídeo até o final, compartilhe. E se você quiser aprender modelagem, nós vamos estar ensinando modelagem. Compartilhe para a gente chegar a 1.500 inscritos, para a gente começar e dar tempo de vocês também comprar o material, tá bom? Depois eu vou colocar de novo no final desse vídeo a lista de material, tá bom? Então vamos lá? Aqui eu já terminei a modelagem, já repliquei, como eu falei pra vocês que eu fazia uma parte só da saia. Aqui tá uma parte só da saia, aqui eu cortei 3 modelagens. Fiz as 3 modelagens. Aqui é um forro, então o que eu fiz? Eu peguei e cortei a maior primeiro, que foi aquele que já tá no manequim. Cortei o tamanho médio e agora o pequeno. Então aqui, essa é uma saia. Aqui, ó, é a cintura. Tá vendo? É a cintura. E como que vou usar a mesma modelagem para as 3 peças, eu coloquei por baixo um carbono e carretilhei. Então aqui já tem as duas partes da saia. E aqui os recortes, só não coloquei a manga porque a manga vai ser no tudo. Então agora eu já risquei tudo. E agora eu volto cortando. E aí eu coloco o nome da cliente e reservo. E depois eu venho cortando o tule. Cortando o tule. Na câmera não aparece a cor direitinho, mas é um bem verdinho, bem... Eles falam que é verde oliva, outros falam que é verde oliva e um verde menta. Então aí eu vou cortar agora o tecido. Deixa eu falar pra hoje, eu tô um pouco cansada. Eu fiquei editando vídeo, meninas, e fiquei até 1h30 da manhã editando vídeo e não ficou bom.
Eu fiz a capa, mas não ficou legal, mas eu vou colocar assim mesmo. Mas eu quero que vocês não desistam, que vocês venham me acompanhando, deixando aí nos comentários se você está aprendendo, se você está gostando. E deixa também, se vocês querem fazer o curso, que eu vou fazer com vocês da modelagem. Vou deixar depois as réguas novamente para vocês comprar. E quando der 1.500 pessoas, a gente começa o curso e dá tempo de vocês comprar as réguas. Tá bom? Então aqui eu tô cortando a base, que é o forro. E depois eu vou cortar o tule. Muito obrigado pela atenção, pelas curtidas. Muito obrigado pelo carinho. Eu não gravei ontem, que eu tava gripada. Tô bastante gripada. Mas mesmo gripada, a gente não pode deixar de trabalhar. Não é verdade? Então aqui eu vou cortar as duas partes. Depois eu volto com vocês montando. Tá bom? Deus abençoe. Olá meninas, tudo bem? Então aqui já tá as peças cortadas, que nem eu mostrei nas outras partes, né? A modelagem, o corte, tava chovendo, fazendo muito barulho, ficou muito escuro, então não consegui mostrar lá o corte, mas o corte é como tá nos vídeos anteriores. Então aqui tá o tecido em cima e aqui a base. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou overlocar as saias, tanto o forro como o tecido, que é o tule, né? Vou overlocar e fazer as barras, vou franzir a cintura e vou reservar. E vou deixar de lado, tá bom? Eu quero mais uma vez agradecer a Maria José, lá de Goiás, que assistiu o vídeo, né? Que tá me apoiando, deixou umas palavras assim bem animadoras pra mim, né? Porque eu não quero falar todo dia isso, que não é fácil empreender, mas realmente não é fácil empreender. A gente tem muitos desafios, né? E eu, esses dias, fazendo os vídeos, procurando assistir outros vídeos de como editar os vídeos. Eu fiquei até tarde tentando editar os vídeos, não estava conseguindo. Eu fiquei até um pouco nervosa, eu pensei, sabe uma coisa? Não vou mais fazer vídeo não, vou trabalhar eu e Deus aqui mesmo, vou trabalhar no oculto mesmo, porque eu também procurei uma pessoa, assisti alguns vídeos, e conversei com uma pessoa para ela editar meus vídeos, a gente fazer troca de benefício, né? Mas aí ela quis me vender um curso, muito bom o curso, né? Mas no momento eu não tenho condições de comprar curso, né? Então eu tenho que aprender com conteúdo gratuito mesmo, né? E aí eu fiquei um pouco desanimada, sabe? Aí eu falei, sabe uma coisa? Vou fazer minhas coisas e vou guardar pra mim, né? Mas aí depois eu pensei, eu sou o tipo de pessoa que eu não desisto. Então, eu não vou desistir, né? Então, hoje eu parei para almoçar, e aí eu assisti vídeo de como editar, depois vou continuar assistindo vídeo de edição, e até o final do ano eu vou aprender a editar assim os vídeos, não vou desistir. Porque se a gente desistir, a gente não alcança o nosso objetivo, não é verdade? Então não vou desistir. E eu quero agradecer a Maria José, lá de Goiás. Muito obrigado, Maria, pela força, pelas suas palavras. E todo começo é difícil mesmo, todo começo todo começo a gente passa dificuldade, todo começo a gente fica desanimada porque você planeja uma coisa, não sai no tempo que você planejou, né? E fica mesmo, mas em relação ao digital, quem não entrar no digital não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir ser visto, não vai conseguir ser lembrado, né? Porque, gente, o digital no dia de hoje, ele é muito importante, né? Muito importante. E eu tô aqui trabalhando nessa área e eu não vou desistir, vou estudar, vou fazer aí a edição do meu jeito. Você está vendo que o vídeo tá bem uma coisa orgânica mesmo, mas é uma coisa com sinceridade, sabe? Eu tô aqui com sinceridade. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que nem eu, que têm vontade de empreender, vontade de fazer alguma coisa, mas se depara com dificuldade, não encontra uma pessoa às vezes para ajudar, né? E sim, tem muitos vídeos na internet que ajudam, né? Mas às vezes quando você tem um pouquinho a mais de dificuldade, você fica, né, batendo para lá, batendo para cá. Tá vendo aqui? Fechei as laterais da cintura, fechei as laterais da saia. Agora aqui eu vou fazer a barra
no aparelhinho de barra de lenço e vou franzir a cintura. Então aqui eu tô fazendo um overlock, regulei o ponto antes de eu ligar a câmera e para já deixar tudo reguladinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa na saia. Fazer a mesma coisa na saia. Aqui eu cortei, ó, lá, pus no fio a peça e cortei, ó, tá bonitinho. O direito tá pra dentro, aí põe o direito pra cima, do lado da cintura, vem a outra parte também, dobrada. Ó, o que que eu faço? Eu risco com giz, tá vendo aqui, ó? Eu risco com giz pra saber o que é o avesso e o que é o direito. Então o direito a gente sempre dobra pra dentro. Aí a gente overloca as duas partes. Essa é três peças, né? É para uma irmã da Assembleia, né? Que me pediu. Eu já conheci ela há algum tempo. E ela me pediu para fazer essas 3 peças. Aí eu tô fazendo. Faz tempo que eu não faço roupa produzida. Mas estamos aqui, vamos ver no que vai dar. Então, e aí eu tô nesse desafio de aprender a editar os vídeos, né? E eu vou conseguir. Menina, eu fiz as capas no Canva, fui lá, fiz aprendi no Canva, porque eu também não sabia. Agora eu tô aprendendo, né, no Canva. Aprendi a fazer a capa, mas quem diz que na hora de colocar, eu consigo colocar? Olha essa máquina aqui, veio cheio de outras partes aqui. Eu tirei porque tava pegando e agora continua pegando. Ai! Olha eu desenfiando a agulha, sendo que não é agulha. Tá pegando algum lugar que quando eu passo de uma costura para outra, ela tá desenfiando. Essa é uma ponto cadeia, uma máquina ponto cadeia. Muito boa, eu uso como overlock e uso também como ponto cadeia. Para fechar moletom, fechar algumas peças, malha, algumas tecidos, eu dá para fechar com ponto cadeia, mas como que é só uma malha aqui, aí eu deixei como overlock mesmo. Então, e aí eu tô no processo, sei que os vídeos, as capas não tá legal, mas eu não vou desistir de fazer e até o final do ano eu vou aprender a fazer. E o que eu aprendo com isso? Que a vida é assim. Se você começar a fazer alguma coisa, você faz um projeto, faz um plano. Ah, eu vou empreender. E aí nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades você não vai vencer nunca. Eu tava assistindo o vídeo e o rapaz falou, essas pessoas que hoje elas já sabe editar o vídeo muito perfeito, um dia também elas não sabiam, começou sem saber. E isso me deu muita força, entendeu? E eu também, eu tô aqui né, na dificuldade o mais difícil pra mim foi chegar aqui. O mais difícil pra mim foi chegar a gravar, porque eu fico nervosa, não sei falar, né? Fico nervosa e aos poucos eu tô me familiarizando novamente com a câmera, né? Com o vídeo. E eu falei assim, o mais difícil foi gravar. Tô gravando, então o resto vai vir também. E eu quero falar pra vocês, aí que tá empreendendo, seja qual for o seu nicho, vai pra cima, não desista, continue, porque vai dar certo. Não vai sair no seu tempo, não é do seu jeito, mas vai dar certo no nome do Senhor Jesus. Aqui já fechei agora as laterais, agora eu vou amarrar junto, porque aqui, como que eu tô fazendo peças praticamente sob medida, então eu coloco o nome para mim não fazer confusão depois, né? Então, teve uma colega que pediu para mim comentar como que eu comprei as minhas primeiras máquinas, né? E vou contar mais um pouquinho da minha história. Eu tinha meus 13 anos, né? Meus 13, 14 anos, e eu e meus irmãos somos em cinco crianças, né? Eu tenho meu irmão mais velho, depois tem eu, mais 2 irmãs e meu irmão caçula, somos em 5, né? Então, meu pai montou um montão de criança, meu pai comprou uma máquina Singer verde, até dessa cor, e para minha mãe costurar nossas roupas, fazer nossas roupas, mesmo com a máquina dentro de casa, minha mãe nunca teve interesse pela máquina. Às vezes
às vezes não é dom, né? Mas às vezes tem pessoas que não simpatizam mesmo com máquina de costura. E aí, meninas, eu tinha aquela máquina, aquele móvel tampado no meu quarto, lá. E toda a vida eu via aquele móvel tampado lá, aquelas rodas lá embaixo e eu cresci. Eu cresci vendo aquela máquina. Aí um dia, eu falei assim, deixa eu ver o que é isso daqui. Aí eu já tinha o quê? 14 anos. Aí a minha mãe falou assim, a máquina que seu pai comprou. Eu falei, mãe, por que a senhora não usa? Ela falou assim, porque eu não sei mexer. Aí eu falei assim, mãe, deixa eu mexer na máquina, né? E ela, nos primeiros, ela não deixou, falou assim que meu pai comprou e eu ia estragar, né? Eu falei, mãe, me ensina, mas ela também não sabia mexer, né? Aí minha mãe mostrou mais ou menos como que era. E eu comecei a mexer na máquina, destampei a máquina, lubrifiquei, limpei a máquina, não estava suja, mas tinha pó, né? Limpei a máquina e fui mexer, minha filha, fiquei encantada ali. E no começo a máquina não pegava, toda desregulada, porque estava guardada ali muito tempo, né? E eu fui mexendo na máquina, e aí o que aconteceu? Consegui, assim, dar uns pontos, mas tudo falhando, né? Depois eu fui mexendo, mesmo a máquina falhando, todo pedaço de retalho que eu achei, eu comecei a costurar ali naquela máquina, né? E aí eu me apaixonei pela máquina, né? Aí tudo que eu vi eu queria costurar, queria remendar, né? E aí o que aconteceu? Aqui perto da minha casa, aqui lá em cima, ó, tem um galpão que eles trabalham com retalho. Sabe esses galpão que trabalham com retalho, fazendo separação de retalho? Então, tem esse galpão. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, né? E aí eu futuquei o lixo do galpão e peguei uns quadradinhos de tergal. Sabe esses tecidos de lençol? Então, peguei esses tecidos de lençol e comecei a costurar os quadradinhos de tergal. Eu lembro que era até rosa. E eu comecei a costurar. E aí eu montei enorme, um lençol, vamos dizer assim, um lençol enorme com aqueles retalhos, né? Aí pronto, depois disso, minha filha, eu nunca mais larguei a máquina. Aí, lógico, eu estudava, né, limpava a casa e ficou na máquina, né? E mexia na máquina. Aí quando eu fiz 17 anos, eu fui procurar emprego. Lá na José Paulino, não sei de onde que vocês são, mas aqui no centro da cidade ali, perto do Brás, tem a José Paulino, né? E aí eu fui procurar emprego, aí uma colega me indicou uma fábrica de costura, olha pra você ver. Eu atraí o serviço de costura, né? O Deus que colocou eu naquele lugar. Aí pegava essa experiência, entrei como ajudante de costura. E aí entrei como ajudante de costura, como ajudante de costura. Eu arrematava, limpava as peças, né? Trabalhei com cueca. Meu primeiro emprego foi numa fábrica de cueca. Aí eu entrei ali como costureira. Eu fiquei 3 anos e 8 meses como arrematadeira, né? E o que aconteceu? Não, eu fiquei acho que 1 ano como arrematadeira. 1 ano como arrematadeira. E aí depois a empresa estava crescendo, era uma empresa nova, né? Aí a empresa estava crescendo e aí falou se a gente queria aprender a costurar. Aí eu quis aprender a costurar, né? E aí pedi pra minha encarregada, ela me colocou numa máquina e mandou eu escolher uma máquina. Aí eu escolhi a máquina, na época eu escolhi uma máquina que passa elástico, chama BT, a máquina BT que passa elástico, né? Aí eu fiquei treinando na hora do meu almoço, eu aprendi, ali foi onde que eu virei costureira. Então aqui a gente já veio pra reta, ali eu já fechei as laterais, né, da saia e do forro. Então aqui na reta, como que é o tecido é de tule, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer isso, ó. Encapar a frente e as costas com tule, tá vendo? Vamos fazer assim de todas as peças para depois montar. Então, aí nessa empresa eu passei a costurar nessa empresa, fiquei como costureira ali mais 1 ano e 8 meses, mais ou menos, 2 anos e 8 meses, eu não me recordo agora. E ali eu passei a costurar. E foi a melhor coisa da minha vida, porque eu entrei, sofri um pouquinho, porque quando a gente é novo no lugar, tem pessoas que não querem que a gente aprende. Mas toda a vida, quando eu quero uma coisa, eu sempre sou insistente, né? Então ali eu aprendi a costurar, aí lá tinha costureira A, costureira B e costureira C. O que eu fiz? Eu me tornei uma costureira A, eu me esforcei, me dediquei até me tornar uma costureira A. Porque lá tinha prêmio por produção.
Então, aprendi várias coisas e foi o meu primeiro registro de costureira. E aí eu fiquei lá, depois a empresa fechou, aí essa empresa fechou, aí eu fiquei em casa. Nesse mesmo tempo, eu conheci, né, o meu ex-marido, né? Nesse tempo eu conheci meu ex-marido, aí eu saí dessa empresa, né, porque fechou, aí eu me casei, e depois eu entrei numa empresa lá em Santana de Parnaíba. Eu entrei nessa empresa, e aí entrei nessa empresa também eu engravidei do meu filho, engravidei do Matheus, né? E o sonho de empreender, eu nunca deixei de sonhar, né? Mas agora estava mais difícil, por quê? Porque eu casei, ali tive o meu filho, e nesse casamento, não falando mal dele, que ele não tá aqui mais para se defender, né? Mas o meu esposo não me apoiava. É muito ruim quando você tem um sonho, um projeto. Naquele tempo eu não sabia da gravidade, né? Quando você tem um projeto e você não tem uma pessoa que te apoia, como é difícil, porque se você é sozinho, você faz suas coisas e vai embora. Agora, uma pessoa que não te apoia, aí você vai, arruma filho, tem filho, entendeu? E tudo que eu falava não me apoiava. E o tempo foi passando, foi ficando mais difícil. Aí depois de 5 anos, eu engravidei da Milena, engravidei da minha filha. E aí o meu relacionamento ficou mais difícil ainda, né? Aí o que aconteceu? Me separei, cuidando de 2 crianças sozinha. Aí o negócio ficou mais difícil ainda, né? Aí eu voltar pro mercado. Antes de eu voltar pro mercado de trabalho, eu falei pro meu pai, né, que eu tinha vontade de fazer curso. Só que o meu pai também não tinha condições financeiras de pagar um curso pra mim, né? Eu lembro que uma vez a vizinha aqui do lado faleceu. E aí as irmãs dela, ela tinha uma máquina semi-industrial, uma máquina overlock semi-industrial, né? E ela pegou e falou pra mim se eu queria comprar ou se eu sabia de alguém que queria comprar a máquina, né? Que elas precisavam do dinheiro para fazer o inventário, né? Aí eu falei, ai meu Deus, eu queria tanto essa máquina, né? Aí eu pedi pro meu pai, pro meu marido da época, né? Ele falou que não ia comprar a máquina pra mim. E aí eu pedi pro meu pai comprar a máquina pra mim. Meu pai falou pra mim também que não tinha condições de comprar a máquina pra mim, né? E aí eu pedi pro meu irmão comprar a máquina pra mim. Se meu irmão comprasse a máquina pra mim, que eu ia lavar a roupa pra ele durante 1 ano, né? Aí ele falou assim, vai lá ver a máquina, se você gostar a máquina é sua, né? Aí eu fui lá ver a máquina, a gente toda feliz, vi a máquina, toda feliz. Aí falei pra ele que gostei da máquina. Aí ele falou assim, então, quanto que é? Era R$50 naquela época, R$50 a máquina, né? Peguei a máquina toda feliz e trouxe a máquina, né? Quando chego em casa, a máquina tava com defeito, tava não costurava. E eu não entendia, né? E o que aconteceu? Aí eu pedi pro meu pai pôr no conserto a máquina e pagar o conserto pra mim. Aí meu pai colocou a máquina no conserto, pagou o conserto. Ah, isso foi antes de eu trabalhar. Tô invertendo, foi antes de eu trabalhar fora, né? Aí meu pai comprou, o meu irmão comprou a máquina e meu pai pagou o conserto, né? Aí o que aconteceu? Eu fiz aniversário, falei pro meu pai que eu queria uma mesa. Meu pai me deu uma mesa de presente, um comprensado, sabe uma madeira comprensado de presente? Me deu, eu fiz a minha mesa e toda feliz, né? Aí eu tinha a minha dirigente da igreja, ela costurava, eu pedi pra ela assim, pra ela deixar eu limpar a casa dela, pra ela me ensinar a costurar, né? Aí todo dia eu fazia meu serviço aqui, pegava o Matheus pequenininho, o Matheus tinha 9 meses, eu pegava o Matheus, ia pra casa dela, limpava a casa dela pra ir pra oficina, pra ela me ensinar a costurar, né? E aí foi onde que eu fiz a minha primeira saia, que eu fiz as minhas primeiras peças, né? E foi muito bom. Até um dia desse eu tinha essas peças ainda, né? E aí foi onde que eu fiz a minha primeira saia, né? Aí aprendi com ela algumas coisas, depois ela mudou, também saiu da igreja. E eu continuei fazendo, pegava tecido da minha irmã, das minhas irmãs, fazia, estragava, né? E assim foi.
E aí depois Deus preparou, eu entrei numa empresa, né? Eu entrei numa empresa para trabalhar. Aí quando eu entrei na empresa, aí meu casamento acabou. Eu entrei na empresa, antes disso engravidei da Milena. Aí eu entrei na empresa para montar minha oficina. Eu comecei a montar eu entrei na empresa em 2009, e para montar minha oficina. Foi quando eu comprei as primeiras 3 máquinas, né? Uma colega até perguntou nos vídeos anteriores, conta como você fez para comprar suas máquinas. Foi assim que eu fiz para montar minhas máquinas. Eu comecei a guardar dinheiro para comprar as máquinas, mas não conseguia comprar as máquinas. Aí o que aconteceu? Eu fui no banco, me falaram para me fazer um tal de VGBL, né? E aí o que eu fiz? Eu fui no banco e fiz esse tal de VGBL e eu guardava sem no vale, sem no pagamento, sem no vale, sem no pagamento. Aí durante um ano. Aí depois eu me organizei esse ano inteirinho, guardando também a reserva. Aí quando foi no final do ano, eu consegui comprar as máquinas, e as 3 primeiras máquinas que eu consegui comprar. E aí eu fiquei trabalhando na empresa, fiz curso gratuito, e na curiosidade, quando eu tinha um tempo, fazia as peças para mim. E assim foi, né? Aí quando foi em 2017, eu saí dessa empresa, e desde 2017 tô aqui empreendendo. Eu vou dar uma acelerada aqui e já já eu volto. Aí meninas, ó, eu já colei essas partes, tá vendo? Colei aqui essas partes, tá vendo? A telinha no forro, colei. Agora eu venho fazendo o quê? Eu coloco o lado direito do forro, o lado direito do forro com o lado direito das costas. Aí eu fiz essa costura aqui, ó. Fiz a costura no decote das costas. Fiz a costura no decote das costas, tá vendo? E nos cantos, ó, eu dei um piquinho com a tesoura, tá vendo? Aí agora eu viro assim essa peça. E aqui está pronta a parte das costas, tá vendo? A parte das costas tá pronta. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na parte das costas com a frente. Aqui. Tá vendo? Preguei a frente. E esse é o detalhe. O detalhe também, eu vou pegar agora o detalhe da parte da frente aqui e vou colar nesse detalhezinho aqui. Vou pegar a parte menor pra cima e eu passo, como era uma peça embutida, eu posso embutir tudo com um pezinho de máquina. Aí eu costuro tudo um pezinho de máquina, bem certinho, bem bonitinho, em cima da outra costura, eu passo beirando ela pra dentro. Aí eu passei agora, ó, em cima da outra costura ficou assim. Agora eu vou dobrar pra ficar assim, tá vendo? Aqui vai ser o peitinho assim. E aqui, ó, eu coloquei meio centímetro pra dentro. Meio centímetro pra dentro, vai ficar assim. Tá vendo? Aí agora aqui, pra mim ter certeza que vai ficar uma coisa bem bonitinha, eu dobro aqui e passo uma costura. Eu dobro aqui e passo uma costura. Então desde... Aí eu vim comprando as máquinas, vim trabalhando, vim guardando, vim planejando... Vim fazendo os cursos, fiz curso gratuito, comprei bastante revista e desde então nunca mais parei de mexer com costura. Tudo que conteúdo relacionado à costura eu tô dentro, né? E Deus preparou também, trabalhei numa oficina um tempo antes de trabalhar fora, também trabalhei numa oficina, foi quando eu tava grávida da Milena. E tô aqui, desde 2019 tô aqui empreendendo, tô aqui trabalhando, fazendo as minhas coisas.
E eu falo pra você, já teve várias situações que me levou a desanimar, né? Falta de condições financeiras, falta de sabedoria, falta de apoio. Então essas coisas nos desanima, né? Mas eu falo pra vocês, desanima não. Mesmo com dificuldade, porque se eu tivesse desanimado, não tinha chegado aqui onde eu cheguei, né? Agora eu vou fazer o quê? Essa parte aqui, tem aqui a marca, tá vendo aqui? Eu vou colocar, vai ficar assim, ó. Vamos preparar o primeiro lado para fazer o peitinho da frente e eu vou colocar o forro aqui atrás. Então eu vou colocar assim. Colocar esse de baixo para cima. Eu vou aqui onde que tá o pique, põe aqui no pique, venho até aqui embaixo, direito com direito, direito com direito, e ponho até aqui embaixo. E venho com uma parte de cima, que é a parte também direito. E eu coloco aqui, eu uno as três partes, O vídeo é sobre a saia godê, né? Mas aqui eu tô fazendo um vestido, né? Já fica um vídeo completo. Pra quando vocês for fazer. Então, eu fiz o curso de modelagem e continuei trabalhando e não exercia. Mas eu tava sempre curiando, sempre vendo, sempre procurando. Porque se você faz o curso e você não pratica, eu falo que esquece. Porque como que eu fiz o curso e tudo eu escrevia, então o que me salvou foi as minhas anotações. As minhas anotações me salvou para mim não esquecer por completo. Tudo que você for fazer, escreva, faça rascunho, deixa e coloca a informação correta, a informação completa. Porque se você não colocar a informação completa, corre o risco de você perder a informação. Teve muita informação que eu coloquei pela metade e depois eu perdi a informação, né? Por quê? Porque eu coloquei a informação pela metade. Aqui, ó, ficou um ladinho, tá vendo? Eu vou fazer o outro lado e depois a gente já volta. Aqui agora os dois lados prontos, tá vendo? Aqui é o lado direito e o lado avesso. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as costas, por direito com direito, brilho com brilho, brilho com brilho, acertar direitinho o ombro aqui. E eu vou aqui colocar brilho com brilho e vou pegar as costas e passar assim, ó, fechar a frente e costurar, fazer um lanchinho, tá vendo? Vou costurar, fazer um lanchinho, entendeu? Vou pegar aqui, colocar a frente, direito com direito, né? Direito com direito, e vou abrir o pano das costas e fechar o ombro, passando uma costura, ajeitando bem aqui no cantinho. Aí, ó, fiz os dois, costurei a parte das costas, embuti na parte da frente, ficou assim. Aí agora eu volto e puxo pra frente, ficou, ó. Tá vendo? A frente e os dois lados, ó. E a costura ficou para as costas, tá vendo? Ó. O direito, o avesso. E agora o direito. Tá vendo? Aqui tá o peitinho pronto. Tá um pouquinho amassado, mas a gente dá um jeito. Agora eu vou fazer o quê? Franzir a cintura da saia e fazer a barra no aparelho. Então, meninas, aqui já preparei o peitinho, né? A parte de cima. O vídeo é sobre fazer uma saia godê, mas como que eu tô fazendo um vestido, aquele que tá lá atrás, tá vendo? Ali é a saia. Então, eu já aproveitar da dica de cima, ó, que bonito. Você fazer pra você ir numa festa, num casamento, final do ano, né? Aqui já tá pronto, só pra agora fechar as laterais e colocar as mangas e aplicar na peça. Agora, eu já troquei o pezinho, pus um pezinho de barra de lenço, né? E agora eu vou fazer a barra da saia.
Então, como a gente estava conversando, tem muito tempo que eu tô, né, empreendendo, né? Mas eu tenho assim comigo assim, que pelo tanto que eu já passei, eu não vou desistir e vai dar certo, sabe? Vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho, eu mesmo tenho de mim experiências e situações que eu passei de muita dificuldade e não desistir e conseguir alcançar. Então eu aprendi também que até o processo de não dar certo, de ter essa dificuldade, faz parte. Por quê? A gente não pode querer que tudo vem fácil. Aquilo que vem fácil a gente não dá valor, não é verdade? E vocês, me conta aí o que você está fazendo, de onde que você é, se você está gostando dos vídeos. Eu coloquei no meu coração assim que eu não vou ficar mais ansiosa, que eu vou fazendo aos poucos, depois no final vai dar certo. Eu criei meus 2 filhos com muita dificuldade e meu sonho ficou muito tempo parado e agora meus filhos estão grandes e eu estou aqui novamente, entendeu? Eu tenho convicção comigo que no tempo certo vai dar certo. A palavra do Senhor fala assim, que é um tempo determinado para todas as coisas, né? E se é um tempo determinado por todas as coisas, e eu já pedi para Deus tirar do meu coração e Deus não tirou, porque o próprio Deus está me preparando a estar aqui falando com você hoje, para falar assim, não desista, vai em frente que você vai conseguir. Eu aprendi, lendo a Bíblia, que não foi fácil ali para os nossos irmãos, né, da Bíblia, não foi fácil. Tudo, Deus era com eles, mas mesmo assim, Deus sendo com eles, o Senhor não facilitava. Por quê? Se vir de mão beijada, a gente não valoriza, né? A gente não sustenta, a gente não permanece, né? Então, a gente tem que continuar, tem que insistir, tem que buscar aprendizado. Não é fácil, às vezes dói, a gente se sente sozinho. Empreender é solitário, mas vai valer a pena. Quem diria que eu estaria fazendo vestido de festa? Apesar que eu já fiz outros, né? Já fiz outros uniformes. Quem diria que um dia aquela menina que era curiosa, viu aquela máquina tampada, se tornaria uma costureira? Quem diria que hoje eu ia trabalhar para mim? Quantas pessoas têm vontade de trabalhar, fazer seu próprio negócio, mas tem medo, tem se acovardado, não tem coragem, sabe, de enfrentar a situação, não tem coragem de às vezes abrir mão de uma coisa, porque quantas vezes eu abri mão de comprar roupa, de comprar sapato, de comprar coisa, sabe? De gastar dinheiro pra mim investir nas minhas máquinas, no meu sonho. Olha aqui que você está vendo essas máquinas. Hoje eu tenho 14 máquinas, 2 máquinas de corte. Mas por quê? Porque eu deixei muitas vezes de passear, de viajar. Lógico, tem que descansar, tem que passear, tem que viajar, sabe? Tem que cuidar da saúde, tem que estar com a família. Mas se eu ficasse olhando só para o passeio, que tem que passear, eu não teria alcançado tudo que eu alcancei, né? Os vídeos anteriores, eu peguei costureira, trouxe costureira para cá, peguei serviço do Brás, fiz um montão de coisa e para me chegar até aqui. Hoje eu tenho minhas máquinas quitadas, hoje vou lançar minha própria marca. Eu coloquei aí no vídeo anterior, né, que eu vou ensinar para vocês fazer modelagem, né? Então, se você quer aprender a fazer modelagem básica, quando chegar a 1.500 inscritos, se inscreva no canal, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário e compre a régua quadriculada e o esquadro, uma lapiseira, papel craft gramatura 80, que quando chegar a 1.500 inscritos, a gente vai começar a fazer a base da saia, alguns modelos, a base da blusa, alguns modelos. E esse é o meu desejo, alcançar outras mulheres, né? Quantas mulheres, tem mulheres empreendedoras aí maravilhosas, mas tem muitas mulheres também que têm vontade de empreender e não está empreendendo porque às vezes não tem condições, às vezes não tem alguém que apoia, sabe? Quantas mulheres com depressão, sofrendo, chorando, mas eu falo pra você, não desista, sabe? Dê o menor passo que você pode dar hoje, siga em frente e no tempo certo Deus vai te abençoar. Deus tem me abençoado
Deus nunca facilitou pra mim, mas tem cuidado de mim. Ó, meninas, então eu finalizei a barra, uma barrinha de lenço. Eu fiz uma barrinha de lenço, tá vendo? Com esse pezinho aqui. Ele é um pezinho de barra de lenço, tá vendo? O número dele é número 6, de 1/4, tá vendo? Não tá focando. Dá pra enxergar aí? Então, esse eu fiz a barrinha de lenço nesse pano levinho. Agora, eu vou franzir aqui a cintura e eu vou usar esse pezinho aqui. Esse é um pezinho que eu uso pra franzir, tá vendo? Ele tem uma rosquinha aqui atrás, um parafuso aqui atrás. Conforme você roda, ele sobe e franze mais. Conforme você roda, ele abaixa e o franzido é menor. Tá vendo? Vai ser com esse pezinho que eu vou franzir agora a cintura. Olha o tamanho da cintura. Vou franzir pra encaixar na cintura, tá bom? Já volto. Ó, meninas, então já franzi, tá vendo? Franzi no aparelhinho a cintura. E aqui já aproveitei e franzi também a manga. Franzi também a manguinha, tá vendo? No aparelho. Aí você marca quantos que tem que franzir e você franze e o pé fica maravilhoso. Agora vamos lá fechar a lateral, tá bom? A etiqueta. Eu vou falar pra vocês que por eu não saber editar os vídeos, eu fiquei um pouco desanimada, né? Pensei até em parar de gravar os vídeos e continuar trabalhando eu e Deus aqui, né? Mas o meu desejo é gravar os vídeos e futuramente estar ensinando a fazer as modelagens, né? Então eu não vou desistir de gravar. Vou gravando, vou assistir alguns vídeos para aprender a editar, né? Aprender a fazer as capas e não vou desistir, né? Para conquistar a costura aqui não foi fácil e Deus me deu vitória. A lateral, de um lado eu desço e o outro lado eu subo e coloco a etiqueta. Então, se a gente for esperar facilidade, a gente não faz nada, né? Então não devemos esperar facilidade e devemos sim continuar, né? E é na insistência que a gente alcança. Aqui fechei a lateral. Agora, eu tinha... eu fechei também, ó, a manga. Coloquei o elástico. E agora eu vou ali na reta rebater o elástico. E depois a gente vai pregar a manga. Mas antes de eu ir, como que é 2 peças que eu tô fazendo, eu já vou fechar a lateral da outra peça, porque quando eu terminar, as 2 peças terminam junto, né? Então, eu quero que vocês comentem nos comentários se vocês estão gostando do vídeo. É um vídeo simples, é um vídeo um vídeo bem simples, né? Mas é um vídeo feito com muito amor, com muito carinho. Eu quero passar aqui minha experiência dos meus sonhos, né? E com isso, interagir com outras pessoas também que têm sonho, com outras pessoas que têm o desejo de empreender, o desejo de fazer alguma coisa e muitas vezes se sente sozinha, se sente limitada, pensa que não vai conseguir, que não vai dar certo por conta da dificuldade. Dificuldade todo mundo tem, mas se a gente for olhar, para isso a gente não faz nada, não é verdade? Ó, meninas, aqui então passei o elástico, cortei o elástico e fixei na reta e agora eu pus na overlock. Agora eu vou dobrar a largura do elástico e vou rebater, ó, bem justinho, para ficar bem bonitinho. Então, meninas, me conta aí de onde vocês são, se vocês já empreendem, o que vocês fazem. Me conta aí alguma frustração, algum momento de tristeza na vida de vocês. Me conta aí se vocês já trabalharam doente. Eu tô gripada, muito gripada, mas mesmo gripada eu gosto de estar aqui trabalhando, eu gosto de estar aqui mexendo com as costuras. Eu não paro, né? Não dá pra parar. Me fala de onde vocês são, o que vocês gostam de fazer.
Me fala o que vocês acharam da minha história. Conta aí alguma coisa pra mim, o que vocês sabem fazer. Se vocês já começaram a fazer alguma coisa e mudaram. Me fala aí quais os dons de vocês. Se vocês têm o apoio da família. O que vocês já conseguiram comprar através do empreendedorismo. Quem aqui já é mãe solo, quem aqui criou os filhos sozinha, quem aqui conseguiu fazer os cursos. Fala aí pra mim alguma coisa. Eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender, eu gosto, sabe? Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o fim, sabe? E eu falo pra vocês, vale a pena empreender, vale a pena ser curiosa, vale a pena correr atrás, sabe? Vale a pena participar de... Eu já participei muito do Sebrae, alguém de vocês já participou do Sebrae? Alguma de vocês... Qual é o nome do programa para empreendedorismo aí na cidade de vocês? Fala alguma coisa para mim, quais os livros que vocês estão lendo, o que você está fazendo, se vocês já faz alguma roupa para vocês. Deixa nos comentários que eu vou responder cada comentário, tá bom? Agora aqui, ó, já fiz, coloquei, ó, rebati, tá vendo? Ficou um pelinho aqui dentro, ó, mas eu rebati. Agora eu vou colar na manga. Bora? Terminei de pregar a manga, tá vendo? Manga franzidinha, bonitinha. Aqui, quando a menina vestir, vai dobrar pra cima e vai ficar uma manga bufante. Uma manguinha bufante quando ela vestir, tá vendo? Vai ficar uma manguinha bufante. Esse já tá pronto. Agora pregar na saia. Tá vendo? Vale a pena empreender, vale a pena. Quem diria, há muitos anos atrás, que eu faria uma peça dessa? Olha que bonito. Agora eu vou pregar na saia. Para pregar a saia você faz assim. Você coloca como que essa saia não tem frente e costa, nem o forro. Então qualquer lado tá bom. Agora se tivesse bolso, você teria que colocar costa com costa e frente com frente. Então, como também não vai elástico aqui, eu vou deixar por baixo o corpinho. Então você coloca a costura lateral de um dos lados, tá vendo? Debaixo do pezinho da máquina. Aí você vai vir agora com o tecido. Aí você coloca, ele tá do lado avesso, você vira ele pro lado direito, todo pro lado direito, com cuidado para não quebrar o franzido da peça, da cintura. Costurar também é arte, costurar também é amor, sabe? Tem que ter amor, tem que ter paciência, porque senão não vai. Aí você coloca a costura da lateral, com a costura da lateral da saia, e direito com direito. Agora você vem aqui com o direito do forro em cima do avesso da saia. Aí você coloca as 3 costuras, não sei se está dando para ver direito, as 3 costuras junto, coloca o direito da blusa com o direito do tule da saia, e sobre o avesso do tule coloca o direito do forro. Aí você prende para ficar as costuras tudo certinho na lateral, tudo certinho, uma em cima. Eu prendi aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou virar o forro aqui, eu vou virar o forro pro direito, e ele estando no direito, eu vou arrumar esse forro de novo e vou pôr dentro da saia, tá vendo? E vou pegar a costura do forro e colocar na costura da saia, do tule, sem puxar muito. E essa peça aqui, eu vou segurar com 2 dedos aqui, ó, com os 2 dedos, segurar aqui e colocar dentro da blusa. Dentro da blusa eu vou puxar aqui com cuidado. Por quê? Para colocar a saia, ó, dentro da blusa, para mim poder fazer o encaixe perfeito. Agora vem aqui de novo e coloca a costura da blusa na costura da saia e na costura do forro. Coloca direitinho em cima, segura e arruma. Agora aqui eu vou achar o quê? Achar o meio da peça. Achando o meio da peça aqui, eu vou fazer a distribuição.
Isso com bastante jeitinho, dando moleza, para quando você terminar a peça tá bonita e bem costurada. E tomando cuidado para o franzido da saia não ficar dobrado. Costura até o meio, soltou, você arruma de novo, pega de novo, traz meio com meio aqui, meio da peça com meio o meio da blusa, com o meio da saia, com o meio do forro. Se o forro tá com folguinha, você vai dando moleza e vai enfiando debaixo do pezinho da máquina. E assim você faz até chegar no meio. Chegou no meio, você arruma de novo e vai fazendo esse processo até chegar na outra, até chegar na outra lateral da peça, arrumando com o dedo. Quebrou um franzido aqui, você dobra, faz uma dobra, tá? Quando chegar na lateral, tá bonitinho. E aí, a gente segue assim também no empreendedorismo, né? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai estar bonito, vai dar para entender. Deixa no comentário o que vocês acharam desse vídeo. Deixa no comentário o que vocês acharam da minha pessoa. Deixa no comentário de onde vocês são. Deixa no comentário se você vai querer participar, querer fazer modelagem. Modelagem é técnica, é amor. Tem que ter amor, tem que ter paciência, porque se não tiver paciência, é tudo na vida, né? Tudo na vida tem que ter paciência, é paciência para casar, é paciência para criar filho, é paciência para trabalhar. É assim, se não tiver paciência, a gente não consegue nada, não é verdade? Então, tudo é paciência. E aí, se não der certo, desmancha, faz de novo. Eu mesmo já peguei peças de empresa e eu fiz um monte de vezes e a peça não ficava pronta, não ficava bonita e dava errado. Se é uma peça que tá mal modelada, ela não ficou bonita, ó. Aqui tá vendo como ficou? Agora a gente vai virar essa peça e ver se ficou algum defeito, aí a gente tem que consertar. E aqui o vestidinho pronto, ó. Tá vendo o vestidinho pronto? Tá bonitinho atrás. Tá bonitinho na frente. Vou colocar assim pra vocês verem direito. Glória a Deus, terminamos o vestido, meninas. Mesmo gripada, mesmo xoxinha, terminei os vestidos. Fala aí pra mim o que vocês acharam do vestido. A saia godê no vestido. Um vestido, um decotinho quadrado, um decotinho princesa. Fala pra mim o que vocês acharam do vestido. 2 vestidos. As peças ficaram prontas agora. 3 vestidos. Para entregar para as clientes. Fala aí o que vocês acharam do vestido. Fala aí se vocês querem aprender a fazer as modelagens. Se vocês querem aprender a fazer comigo. Né? Deixa nos comentários. O vídeo ficou longo, mas é isso. Um sonho realizado, Deus me deu um sonho realizado. E que vocês também venham atrás, venham buscar o sonho de vocês, venham, sabe, insistir, persistir. E vai dar tudo certo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas foi feito com muito carinho. Estou aqui para trocar ideia com vocês, trocar conhecimento, falar um pouco da minha dificuldade, dos meus desafios e ouvir de vocês também, tá bom? Deixa no comentário e vamos se falando, tá bom? Deus abençoe, tchau, fica com Deus.